Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, esses dias eu recebi uma mensagem de uma seguidora lá na minha rede vizinha e ela comentava de uma situação que ela viveu, né? Que ela estava com uma certa expectativa em relação a um comportamento de uma grande amiga. E essa amiga não cumpriu essa expectativa, não fez algo que ela idealizava como sendo a representação de uma grande amizade. Ela teve uma conquista, ela imaginou que a amiga iria validar aquela conquista de acordo com aquilo que ela idealizava como ideal, e a amiga não agiu dessa forma. Ela me escreveu contando a frustração dela, me perguntando uma sugestão do que fazer. Num dado momento da conversa, ela falou assim: Gisela, é evidente que uma grande amiga deve fazer tal coisa para demonstrar a amizade. E eu achei interessante essa percepção quando ela falou que é evidente, porque uma coisa que é evidente, que é óbvia, que está na cara para algumas pessoas, às vezes não tá para outras pessoas, porque as pessoas são diferentes, elas têm valores diferentes. Então, às vezes, o seu jeito de demonstrar afeto, de validar alguém, não é o mesmo jeito da outra pessoa, o que não significa necessariamente que essa pessoa não goste de você. Às vezes, os valores são diferentes. E aí eu perguntei para ela: você conversou com a sua amiga? Você expressou o que você estava sentindo sem julgá-la, sem acusá-la? Ou você simplesmente fechou a cara, ficou chateada e não conversou nada com ela? Ela falou: não, eu fechei a cara e não conversei nada com ela sobre isso, porque eu achei que ela deveria ter percebido o que ela fez. E é muito interessante a gente perceber, né, que muitas vezes a gente acha que algumas coisas são evidentes, e até tem uma frase do Arlie Cravo que eu gosto muito, ele fala assim: tal coisa é evidente para você, né, mas pode não ser evidente para o outro. Então, quando a gente fala que algo é óbvio, que está na cara, isso é relativo, né, gente? Porque cada pessoa está num grau de consciência, cada pessoa tem um nível de percepção da realidade, as pessoas não têm os mesmos valores. Então, às vezes, uma coisa que é óbvia para nós não é para o outro. E tudo depende dos valores estruturais de cada pessoa. Então, às vezes, para você demonstrar afeto, de repente, dar uma curtida na foto da pessoa é uma demonstração de afeto. Para o outro, isso é algo completamente irrelevante, porque as percepções são diferentes. O mundo interno de cada um é único. Então, o que é interessante? Quando a gente tem um grande amigo e a gente se sentiu frustrado porque uma expectativa não foi cumprida, a primeira coisa, se o outro não combinou de fazer aquilo com você e você fantasiou sobre o comportamento dele, idealizando que ele deveria ter certas atitudes, então o problema é seu por ter criado aquela expectativa. O outro não contribuiu, né, para que você alimentasse uma certa ilusão, uma certa expectativa. Você criou aquilo sozinho. Então você não pode culpar o outro por não ter cumprido algo que você idealizou como perfeito. Agora, você pode sim abrir o seu coração com aquele amigo, expressar o que você está sentindo, sem culpá-lo, sem julgá-lo, só falando como você se sentiu, para vocês tentarem se entender, para o outro também poder expressar o lado dele, porque muitas vezes essa conversa ajuda, né, a parar algumas arestas, para você expressar o que você está sentindo, para o outro também se expressar, se você achar que vale a pena ter uma conversa. Se você acha que não vale a pena, porque a pessoa não é tão amiga assim, ou ela não vai entender o seu lado, então você identificou na atitude dessa pessoa uma desafinidade entre vocês, o que não significa que você tem o direito de culpar o outro. Então, se a pessoa tem valores diferentes do seu, né, e ela não fez algo que você idealizava que ela deveria ter feito, isso revelou uma desafinidade entre vocês. Então, talvez seja o caso de reavaliar o grau de afinidade nessa amizade, de reavaliar aquilo que você espera do outro, mas não de culpá-lo por ele não ter atendido uma expectativa sua. Afinal de contas, ele não prometeu nada, ele não falou para você que faria tal coisa. Foi uma idealização sua. Quantas vezes, não só em relacionamento de amizade, mas também em vínculos afetivos, a gente idealiza coisas sobre o outro, e se o outro não cumpre aquela idealização, a gente fecha o tempo, né? A gente faz uma cara de chateado, a gente fica mal, fica frustrado porque a pessoa não cumpriu aquela expectativa. Só que
que a pessoa muitas vezes nem imaginava que a gente tinha aquela expectativa sobre ela. E muitas vezes a pessoa não nos prometeu nada, foi a gente que foi montando um castelinho na cabeça, foi projetando conteúdos nossos no outro. Aí o outro não cumpre aquela expectativa, a gente culpa o outro. Ao invés de olharmos para nós mesmos e reconhecer, mas espera aí, o outro não me prometeu nada, ele não falou que faria tal coisa, fui eu que idealizei que ele deveria ter feito, eu que projetei coisas nessa pessoa. Então ela quebrou uma expectativa que eu criei sozinha. O outro não contribuiu para que eu criasse essa expectativa, né? Eu criei essa expectativa porque eu me iludi. Então a responsabilidade é minha, não é do outro. É muito diferente da pessoa nos prometer coisas, da pessoa nutrir as nossas expectativas, da pessoa alimentar a nossa esperança. E aí sim, nos baseando no que o outro falou, a gente cria ali uma expectativa, porque afinal de contas o outro nos deu elementos para isso, né? Isso é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é a gente idealizar coisas sobre pessoas e achar que as pessoas têm obrigação de cumprir essas idealizações de acordo com protocolos que a gente mesmo cria do que é ser um grande amigo, do que é ser um grande namorado, do que é ser uma grande mãe, um grande pai. Muitas vezes a gente tem valores internos sobre esses temas específicos e a gente fica obrigando as pessoas no nosso entorno a cumprirem essas expectativas sem ter comunicado para elas o que a gente espera delas. Então, gente, quando uma pessoa nos frustra, a primeira coisa é perceber assim, essa pessoa me prometeu que faria tal coisa? Então, por exemplo, você estava esperando que o seu namorado te pedisse em casamento, aí você está com ele há anos, ele nunca pediu. Mas peraí, você já expressou para ele essa vontade de se casar? Você fez algum combinado com o seu namorado? Vocês conversam sobre isso? Ou você fica simplesmente achando que ele tem que adivinhar o que você está sentindo, que ele tem que ter uma bola de cristal e saber o que você está sentindo? Vocês conversam um com o outro? Você abre o jogo? Ou você fica nutrindo expectativas sozinha, achando que um dia ele tem que perceber o que você está sentindo, porque afinal de contas, se ele te amasse, ele deveria fazer tal coisa? Será que vocês estão alinhados nos valores? Vocês conversam sobre esse assunto? Vocês abrem o coração? Né? Então você achou que a sua amiga, se fosse uma grande amiga, deveria ter curtido a sua foto na rede vizinha, porque afinal de contas uma grande amiga faz isso. Mas será que essa sua grande amiga tem os mesmos valores que você sobre o que é expressar uma grande amizade? Talvez para ela a rede social seja algo completamente irrelevante. E ela tem outras maneiras de expressar afeto. Ela se comprometeu com você a fazer isso ou foi uma expectativa que você projetou nela e como ela não cumpriu, você se chateou e se afastou completamente sem expressar para ela o que você está sentindo? Entende, gente? Uma coisa são as expectativas que a gente cria, outra coisa é aquilo que a gente combina com outra, aquilo que a gente expressa, outra coisa são os valores que cada pessoa tem. Então, muitas vezes, quando uma pessoa tem valores muito diferentes do nosso e a gente se chateia constantemente com algumas atitudes que essa pessoa tem, isso revelou uma grande desafinidade entre a gente e a outra pessoa. Então, talvez seja o caso de diminuir o convívio, de se afastar, mas não de culpar o outro. O outro não tem culpa de ter valores diferentes. O outro não tem culpa da gente idealizar uma expectativa sobre ele. Então, uma coisa é responsabilizar o outro, outra coisa é reconhecer uma desafinidade porque existe uma diferença de valores. Ah, então eu acho que uma grande amiga tem que fazer tal coisa. Se minha amiga não faz tal coisa, então talvez seja o caso de eu reavaliar essa amizade. Ou expressar para ela o que eu estou sentindo, eventualmente tentar chegar num acordo através de uma conversa madura, sem culpar ninguém, mas só expressando os meus sentimentos. Então, se aquela amizade é muito importante para mim, eu posso conversar com a pessoa e expressar o que eu estou sentindo. Isso é uma coisa. É diferente de eu chegar para a pessoa culpando, acusando, falando assim, não, porque uma grande amiga tem que fazer tal coisa. Se você não faz tal coisa, é porque você não me ama, é porque você não gosta de mim, é porque você tem inveja. São posturas muito diferentes, né? Porque muitas vezes os seus valores sobre o que é ser uma grande amiga são diferentes dos da sua amiga. Isso não significa necessariamente que ela não goste de você ou que ela tenha inveja de você. Ela só tem um outro jeito de expressar afeto. Só que se esse jeito de expressar afeto é pouco perto daquilo que você precisa, eu estou parafraseando algo que eu aprendi com Ali Cravo, né? Ele fala assim, se você está passando fome na relação, então talvez seja o caso de
de reavaliar o vínculo, mas não de culpar o outro por você estar passando fome. Se você tem um valor estrutural, um valor essencial, se você tem uma crença que é muito importante para você e o outro não valida essa crença, e o outro não tem o mesmo valor estrutural que você, então é o caso de reavaliar o vínculo e não de culpar o outro, entende? E muitas vezes o que a gente faz nos relacionamentos? O outro não cumpriu com uma expectativa que a gente idealizou sozinho, a gente fica lá esculachando o outro, fica chateado, fica magoado, fica culpando o outro, fica falando que o outro é isso, o outro é aquilo, quando na verdade aquela pessoa só tem valores diferentes da gente. O que não significa que a pessoa é pior ou melhor. Significa simplesmente que existe uma desafinidade. Às vezes a desafinidade é tão grande que não tem como manter o convívio de forma saudável, porque manter o convívio com aquela pessoa seria desrespeitar valores que para nós são estruturais. Por isso que a gente tem que se autoconhecer, saber o que realmente importa para nós num relacionamento, seja afetivo, seja de amizade, saber o que de fato a gente valoriza, para não ficar passando fome numa relação e não ficar exigindo do outro coisas que o outro não tem preparo para lidar, que a outra pessoa tem outros valores, está em outro nível de consciência e muitas vezes ela nunca vai nos dar aquilo que a gente espera de uma amizade ou de um relacionamento. E aí manter aquele relacionamento é ficar colecionando frustração, é ficar passando fome, é ficar se contentando com migalhas. Isso não é culpa do outro. O outro está dando o que ele tem, o que ele pode, o que ele sabe, está fazendo o que dá. Né? Só que muitas vezes aquilo que é possível para o outro é pouco perto da nossa necessidade. Por isso que a gente não tem que culpar o outro, mas muitas vezes recalcular a rota, reavaliar o vínculo e se afastar ou até cortar o relacionamento se for o caso. Quando a gente se sente constantemente insatisfeito, muitas vezes manter aquele vínculo é colecionar a frustração. Por isso que o autoconhecimento, a meditação, fazer terapia é algo muito importante para a gente ter essa clareza. O que realmente importa para mim numa amizade, num relacionamento afetivo? Quando a gente tem essa clareza, a gente não tem culpa por se afastar ou reconhecer uma desafinidade muito grande. Não é que a gente não gosta da pessoa ou tem raiva da pessoa, mas simplesmente está reconhecendo que essa pessoa tem valores estruturais muito diferentes dos nossos e que se manter nesse vínculo seria colecionar situações de frustração. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like aqui para mim, compartilha com seus amigos e, claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Para quem ainda não sabe, eu tenho o meu clube de assinaturas com mais de 113 vídeos inéditos. Para quem tiver interesse em participar, o link para você se inscrever está aqui embaixo na descrição do vídeo. Esse clube é muito legal porque lá eu posso me abrir mais, contar coisas mais pessoais. Então, se você gosta do meu trabalho e quer ficar mais próximo de mim, seja muito bem-vindo ao clube. Então é isso, gente. Um grande beijo para todos vocês e até os próximos vídeos.